Fala, turma do sexto semestre! Boas-vindas a mais uma análise estruturada. Hoje, a nossa missão é muito clara. Pensar exatamente como o médico que está lá na ponta, à beira do leito, lidando com a pneumonia adquirida na comunidade, a nossa velha e conhecida PAC. A ideia aqui não é decorar diretriz à toa. O que a gente quer é entender a lógica por trás de cada decisão clínica. Então, vamos transformar aquela teoria pesada em conduta prática e, acima de tudo, segura para o dia a dia do plantão. Para organizar o raciocínio, a gente vai seguir o exato caminho do paciente no hospital, começando pela imagem diagnóstica, passando pela estratificação, pela terapia empírica, pelas terapias adjuvantes, até chegar na tão esperada descontinuação. Certo, começando pelo começo, a confirmação. A gente sabe que a semiologia é soberana. Estertor crepitante, febre, tosse produtiva, tudo isso grita pneumonia. Mas na prática clínica atual, a suspeita clínica sozinha não basta para fechar o diagnóstico. A gente precisa estritamente de uma imagem para confirmar que existe de fato uma inflamação alveolar ali. A grande questão do pronto-socorro de hoje é qual exame de imagem pedir. E aqui tem uma mudança de paradigma simplesmente fantástica trazida pela American Thoracic Society agora em 2025. O raio-x de tórax continua sendo aquele feijão com arroz, principalmente onde falta recurso ou treinamento. Só que a nova diretriz elevou e muito o status do ultrassom pulmonar, o famoso point of care. Ele virou uma alternativa de altíssima precisão. Pensa bem, não precisa de técnico, não irradia o paciente e ainda dá para checar o espaço pleural ali na beira do leito em tempo real. Qual o único porém? O médico que está segurando o transdutor precisa saber o que está fazendo. Exige bastante treinamento. Beleza, imagem feita, diagnóstico fechado. E agora? A gente entra numa das fases mais críticas, que é a estratificação. Basicamente, a pergunta de $1 milhão é: esse paciente pode ir para casa, precisa internar na enfermaria ou tem indicação direta para UTI? É uma decisão que impacta a alocação de leitos do hospital e, literalmente, a mortalidade. É nessa hora que o score CURB-65 salva a vida do plantonista. E ele é genial porque cada letrinha é um dado clínico super rápido de checar na triagem. C de confusão mental, U para ureia estourando lá acima de 50, R de frequência respiratória acima de 30, B para pressão arterial caindo com aquela sistólica menor que 90 e, claro, 65 para pacientes com idade de 65 anos ou mais. Na prática funciona assim: fez 0 a 1 ponto, tratamento ambulatorial, pode ir para casa. Fez 2 pontos, interna na enfermaria. Agora, se bater 3 pontos ou mais, alerta vermelho total. É uma PAC grave, a mortalidade pula para casa dos 22% e a gente já tem que avaliar a vaga de UTI. Mas tem um detalhe, é fundamental ficar esperto com uma armadilha clássica, daquelas de prova de residência e da vida real também. O score PSI também é excelente e muito mais robusto, só que ele esconde um perigo gigantesco. A idade tem um peso enorme na conta dele. O que isso significa? Significa que o PSI pode subestimar absurdamente a gravidade de um paciente jovem. Imagina só um paciente de 25 anos, já entrando em insuficiência respiratória, mas sem nenhuma outra comorbidade. Ele pode pontuar super baixo no PSI só por ser jovem. Por isso, o bom e velho julgamento clínico sempre tem que prevalecer. Definido o local de internação, a gente entra na fase de ataque, a terapia empírica. Pessoal, no calor do pronto-socorro, não dá para cruzar os braços e esperar as culturas crescerem. A escolha do antibiótico tem que ser imediata e cirúrgica, baseada em onde esse paciente está sendo tratado, na gravidade do quadro e no risco de ter um bicho multiresistente envolvido. Para ilustrar, imagine esse cenário clássico. Chega um paciente com um quadro bem típico de PAC, raio-x confirmando consolidação. Aí a gente roda um painel viral e vem positivo, por exemplo, para influenza ou para o vírus sincicial respiratório. E aí? A infecção principal é viral. Será que ainda assim é preciso prescrever antibiótico empírico? Antigamente, pelo medo absurdo da co-infecção bacteriana, todo mundo acabava levando antibiótico. Mas a ciência evolui. A atualização da ATS de 2025 virou a chave nesse aspecto. Hoje, se é um paciente ambulatorial, rígido, sem comorbidades e o vírus deu positivo, a sugestão é não prescrever antibiótico. O risco de uma bactéria complicar esse perfil específico é super baixo e a gente poupa a flora natural da pessoa. Agora, se o paciente for internado ou tiver comorbidades, a regra é inflexível. Tem que prescrever antibiótico imediatamente. Nesses casos de internação, deixar passar uma co-infecção bacteriana escondida é sinônimo de uma mortalidade altíssima. Trazendo isso um pouco mais para a nossa realidade brasileira, com base na Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Se o tratamento for no ambulatório, para aquele paciente saudável, uma monoterapia já resolve, amoxicilina ou um macrolídeo, tipo a azitromicina. Mas se o paciente precisar pisar na enfermaria, a coisa muda de figura. É preciso garantir uma cobertura dupla.
Aí entra a combinação de um beta-lactâmico, como a ceftriaxona, junto com um macrolídeo, ou, como alternativa, uma fluoroquino respiratória isolada, tipo o levofloxacino. O alvo na enfermaria não dá chance nem para os patógenos típicos, como o pneumococo, nem para os germes atípicos. Só que a medicina não é exata, e é crucial saber quando essa receita de bolo vai falhar. Prestar atenção na história clínica faz toda a diferença. Se o paciente faz hemodiálise ou se tomou antibiótico na veia nos últimos 90 dias, o alarme de multiresistência tem que tocar alto. Aquele esquema padrão da enfermaria não vai fazer nem cócegas numa Pseudomonas aeruginosa ou num MRSA, que é aquele estafilococo resistente. Nessas situações de risco, o escalonamento é obrigatório. Tem que puxar umas pesadas como linezolida ou vancomicina para o MRSA e beta-lactâmicos de amplo espectro, tipo a piperacilina tazobactam, para dar conta da Pseudomonas. E falando em armas pesadas, não é só de antibiótico que se vive o manejo da pneumonia. A gente precisa falar de terapias adjuvantes e imunomodulação. Muitas vezes, o que complica de verdade a vida do paciente não é só a bactéria, mas a resposta inflamatória exagerada do próprio corpo contra ela. É nesse cenário tenso que os corticoides sistêmicos entram em cena, sendo um dos temas mais debatidos nas UTIs. A regra de ouro aqui, mais uma vez com base na diretriz de 2025 da ATS, é guiada estritamente pela gravidade. É uma APAC leve ou moderada, o corticoide está fora de cogitação. A recomendação é fortemente contra, porque o risco de jogar a glicemia do paciente lá no teto não compensa. Agora, se estamos falando de uma APAC grave com insuficiência respiratória severa, a história é diferente. O uso de esteroides mostrou uma redução real de mortalidade, mas atenção para uma exclusão fundamental. Se essa PAC grave for causada por influenza, o corticoide também está proibido. Os ensaios mostram que nessa subpopulação específica da influenza, o esteroide piora o prognóstico. Bom, o quadro estabilizou, o antibiótico fez efeito, chegamos na quinta e última etapa, a arte de parar o tratamento. E é de fato uma arte. Aquele hábito antigo, meio no piloto automático, de prescrever 7 dias para todo mundo ou 14 dias só por garantia, isso está oficialmente obsoleto na prática clínica. A tendência atual foca no chamado curso curto, e como isso é construído no dia a dia para os casos não graves. A meta é tratar por menos de 5 dias. Para que isso seja seguro, a gente precisa seguir um checklist. Primeiro, garantir pelo menos 3 dias de antibiótico. Segundo, e mais vital, atestar a estabilidade clínica do paciente diariamente. A febre sumiu? A frequência cardíaca normalizou? A necessidade de oxigênio extra acabou? Se sim, é hora de interromper a medicação. Manter antibiótico depois de o paciente estar estável só serve para aumentar risco de efeito adverso e selecionar bactéria multiresistente. Claro que toda regra tem a sua exceção, né? Essa indicação do curso curtíssimo não se aplica de jeito nenhum a pacientes internados em UTI com PAC grave, nem aqueles quadros causados por germes que geram necrose pulmonar, tipo o MRSA e a Pseudomonas. Nesses cenários críticos, a diretriz é categórica. O tratamento exige um tempo mínimo de 5 dias ou mais. Parar antes da hora num quadro desses é flertar com a falha terapêutica catastrófica. E para fechar a discussão de hoje, tem uma reflexão essencial sobre o paradigma atual da medicina antimicrobiana. A ideia não é mais tentar esterilizar o pulmão a qualquer custo. O objetivo moderno é reduzir a carga bacteriana o suficiente para que o próprio sistema imune do paciente termine o trabalho, bagunçando o mínimo possível o microbioma natural dele. Essa é a verdadeira responsabilidade técnica de quem está dando o plantão. Tratar a pessoa certa, no local adequado, com a droga certa e pelo menor tempo que for eficaz. Isso não é só preencher protocolo, é fazer medicina de excelência com impacto real na vida do paciente. Um grande abraço e até a nossa próxima análise estruturada.